Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Mossoró Bezerra. Vamos conversar aqui um pouco sobre os últimos acontecimentos e hoje me deu vontade de abrir um diálogo aqui com o pessoal que me segue, com aqueles que simpatizam pelo canal e aqueles que talvez não tenham a oportunidade de se interessar por esse tema. Mas lá na frente, já que o canal vai ficar disponível na minha plataforma do YouTube, no meu canal, lá na frente, até mesmo para fazer uma pesquisa, se inteirar das coisas que aqui eu vou comentar. Temos já uma noção de como será o processo eleitoral em termos das pré-candidaturas, podemos dizer das candidaturas, tanto a prefeito como a vereadores da cidade de Mossoró. E para prefeito se apresenta 6 candidatos a prefeito, dos mais variados partidos e segmentos, defendendo as mais variadas propostas. E isso, do meu ponto de vista, tem um lado positivo, que é o debate, que é as opções que a população vai ter para se definir por A ou por B desses candidatos, procurando analisar as suas propostas, o que é que eles pensam para uma Mossoró do futuro, uma Mossoró que aos poucos saindo de um processo de pandemia, se apresenta muito desafio. Desafio na economia, com a saída da Petrobras, que isso aí já era um assunto já que há muito tempo se vinha trabalhando e que pelo menos para mim não me pegou de surpresa. Eu também aqui não vou fazer um pré-julgamento político, nem fazer acusação, até mesmo sem fundamento, um argumento sem fundamento com relação à direção da Petrobras, ao governo federal e essas coisas. Até mesmo porque esse processo da Petrobras já é um processo já há vários anos. Desde que inventaram a história do pré-sal, que a Petrobras vem perdendo interesse em investir no Rio Grande do Norte. Mas também é bom que se diga que um dos fatores que fez com que a Petrobras não investisse mais, não tivesse interesse em se fortalecer, principalmente aqui na região, na nossa região, foi também a questão da corrupção, do montante de dinheiro que foram nos últimos anos, nos últimos governos passados, foram tirados, principalmente dos governos petistas, é bom que se diga, foram retirados daquela empresa. Então isso aconteceu. Eu estou falando um pouco aqui da Petrobras, exatamente para podermos entender um pouco essa situação que está Mossoró hoje, da economia. Mas Deus, com sua bondade, o universo, com sua sabedoria, sempre que se abre, se fecha uma porta, no meu entendimento, eu sempre tive esse pensamento, em vários aspectos da vida, se abre pelo menos uma janela, uma esperança. Então vamos erguer a cabeça. Mossoró tem um potencial enorme. Mossoró é uma cidade polo na região oeste, tem um comércio bastante fortalecido, tem o agronegócio, que pode ser bastante explorado, mais ainda, com mais incentivo. Tem a questão educacional. Mossoró hoje é uma cidade polo também em conhecimento. Aqui, para estudar em Mossoró, vem estudante dos mais variadas partes do Brasil, principalmente aqui do Nordeste e da região Norte. Então são potenciais que se apresentam, como a questão também futuramente do turismo. Turismo esse que foi muito prejudicado no mundo todo devido à questão dessa pandemia, mas que num futuro bem mais próximo
esse turismo vai ser importante. Por que o turismo é importante para a nossa região? Porque além dos eventos culturais, o Mossoró Cidade Junina, que é um evento já hoje conhecido internacionalmente, então temos também as praias, que compõem a Costa Branca, muito próximo aqui de Mossoró, como Praia de Tibau, as praias do Ceará aqui também, e essa parte aqui da parte de Areia Branca. Então, quer dizer, tem muitos cantos bonitos para se visitar, para se conhecer. Tem aquele turismo ecológico lá para o lado de Martins, de Felipe Guerra. E Mossoró é o centro que acomoda em termos de hortelaria, que tem condição de acomodar esses turistas que, no meu assim, na minha visão do futuro, tem condição de vir para a nossa cidade. Agora é preciso fazer o quê? É preciso que as autoridades, que o próximo prefeito, que tenha mais visão para o futuro. Além da questão da malha viária da cidade, de se investir mais na infraestrutura, no saneamento básico. Isso aí também parte a questão do aeroporto, que Mossoró há muito tempo está precisando de um aeroporto que tenha condição de receber grandes empresas, que tenha condição de pousar aeronaves mais potentes e que possa assim abrir as portas do turismo, das qualidades turísticas que a nossa região tem para o mundo todo. Então isso passa também pela BR 340, na duplicação da BR, em todo o aspecto, também na questão da segurança, que isso aí passa pelo governo federal, trabalhar em cima da segurança para que aqueles que tiver Mossoró como dentro do seu roteiro de turístico, ele possa encontrar também segurança estando nessa cidade. Então são todos esses aspectos e muito mais que se apresenta como desafio para o próximo gestor municipal, como também temos que ver que a arrecadação cada vez está diminuindo com essa saída, com a questão dos royalties do petróleo, mas que na verdade se tiver, no meu ponto de vista, se tiver um bom gestor, um bom administrador, dinheiro jamais será problema, sabe? Entendeu? Então, esse é o meu entendimento de tudo que os desafios, que os prováveis, que o próximo prefeito ou prefeita de Mossoró tem pela frente, né? E cabe também um papel muito importante aos 489 candidatos a vereadores. Desse total, aumentou 2 cadeiras, então na verdade só ficam, os eleitos serão em torno de 23. Passou de 21 para 23. Isso é bom, porque aumenta a representatividade. Também, com as novas regras partidárias, a questão das coligações, não existe mais coligação na proporcional, cada partido fez a sua nominata e vai se eleger uma certa quantidade de representantes. Quer dizer, vai ter muito mais partido, muito mais segmentos dentro da política representado na Câmara Municipal. A verdade é essa. Apesar que, no meu entendimento, muitos partidos desses não vão mais na frente sobreviver às novas, a reforma partidária, a reforma política que está para que vem acontecendo, né? Mas possa ser que tenha uma reforma mais profunda em cima dessas questões. Então vai ser necessário uma certa representação e talvez, em vez de tantos partidos que se tem hoje no Brasil, talvez se tenha um funilamento, diminuindo a quantidade de partidos. Mas isso é assunto para outros momentos. Mas dentro dessa questão, da questão dos vereadores,
eu gostaria de colocar também que é importantíssimo que a população saiba escolher. Eu vejo aqui que certas lideranças comunitárias, que o assunto comunitário é o motivo desse meu comentário, se apresentam como os pré-candidatos a vereador nas suas comunidades. E aqui eu posso citar de Assis Campielo, do Abolição 4, posso citar Naldo, do Alto Samanel, Batista do Santa Delmira, o Cabo Souza, que também tem um trabalho também nessa área de comunitária. Posso colocar aqui também o Marquinho, lá do Redenção, e tantos outros. Estou falando mais aqui a minha área, que é a área dos abolições. Então, a população devia dar uma chance a esses representantes, acabar com esse negócio de votar em candidato de outros bairros, que muitas vezes só aparece naquela comunidade na época de eleição de 4 em 4 anos. Então, se a população tomar consciência e ver que o representante da comunidade tem que ser o presidente da associação, tem que ser aquele que, nos momentos mais críticos, vem defendendo a comunidade, no social, no saneamento, nas questões ligadas à saúde. Então, no meu entendimento, se tiver o amadurecimento da população, que eu acho que vai ter, então vamos ter na Câmara uma representatividade bem maior desse segmento e dessas comunidades. Que esse é o primeiro momento. O segundo momento vai ser como é que essa nova bancada vai se comportar. Porque o vereador, eu até, de certa maneira, acho que às vezes a população é até injusta, porque muitas coisas dependem do gestor, do prefeito, mas muitas vezes quem leva a culpa é o vereador. Mas também o vereador tem seu lado, tem a sua culpa, porque muitos deles se afasta do seu eleitorado, se elege, muitas vezes quando é um bairro mais carente, vão morar em bairro mais distante da periferia, não dão as costas para o seu eleitor, para a sua comunidade, aí aparece de 4 em 4 anos. Outro fato negativo, é bom que se diga, esses vereadores, quando chegam lá na Câmara, a maioria fica como lagartista, balançando a cabeça para o prefeito. Às vezes em troca de cargo, de algum tipo de vantagem, e se esquece de fazer o seu verdadeiro papel, que é fiscalizar, que é propor, que é fazer o trabalho também de colaboração com o prefeito da cidade. É bom que se diga isso. Então eu fiz essa introdução aqui para entrar num assunto que realmente é o objetivo desse comentário meu. Semana passada eu tive o privilégio de estar na casa aqui no Abolição 3, na casa de seu Manel de Souza. Seu Manel de Souza uma figura lendária dentro do movimento comunitário, é uma pessoa que tem um respeito por todos. Então estivemos lá, eu, de Assis Campielo, Valdemar, tivemos também a oportunidade de ter o privilégio de ir lá com a gente, estar Ricardo e tantos. E a discussão gerou em torno exatamente do movimento comunitário. E seu Manel, na sua sabedoria, no seu conhecimento, que é umas pessoas que mais entendem sobre a questão do movimento comunitário, sobre a história desse movimento aqui na cidade, seu Manel me indagou da seguinte maneira: Hilton, eu sei que você passou tanto tempo fora, está retornando, agora retornou para Mossoró, mas eu vendo você, Hilton, me passou um filme, que foi exatamente aquele período que a gente se reunia com a prefeita, que a gente fazia aqueles encontros, aqueles congressos comunitários. Na época, pessoas como o Hérito Barreto, que era presidente aqui do Abolição 4, chegou a ser vereador, é bom que se diga, Edson Barbosa, que hoje não está em Mossoró, está aqui na cidade de Baraúna,
e tantos outros, e a gente tinha uma atuação, a gente debatia, a gente levava as questões não só para o poder público, mas a gente levava para o rádio, para a imprensa, e naquela época a gente tinha uma atuação muito boa do movimento comunitário e não tinha nem as redes sociais. E hoje, quer dizer, a facilidade está maior, né? Que nós temos como, como divulgar esse movimento através das plataformas que a internet nos oferece hoje, né? Foi assim as palavras dele. Aí conversa vai, conversa vem, entre um café e um chá, e uma conversa assim, já entrando nas noites, né? Entrando na noite, da tarde, entrando na noite, aquele negócio todo. E geralmente as conversas com seu Manuel de Souza são umas conversas bastante prolongadas, né? Isso é muito interessante. Tanto que eu só gosto de ir na casa do seu Manuel quando eu tenho tempo de conversar bastante. Porque além das conversas ser prolongadas, é umas conversas que na verdade nunca falta assunto. E entre esses assuntos a gente abordou exatamente isso. Porque depois de passar esse período de eleição, que é um período muito difícil, onde as concorrências, às vezes até a baixaria, a falta de respeito de uns pelos outros, na disputa pelo voto. Então isso muitas vezes gera um clima de muita polêmica e muito difícil de unir as comunidades, os líderes comunitários. Aí por que não, depois desse processo de eleição, depois da pandemia, não se procurar reorganizar o movimento comunitário? Não só em Mossoró, como também na nossa região. Hoje as comunidades reclamam de uma coisa, de outra, mas também existe uma falta de interesse muito grande pelas associações de morador, pelos conselhos comunitários. E o interessante é que hoje, além da gente ter essas redes sociais a nosso favor, a gente tem uma coisa importantíssima, que é as organizações não governamentais, que é o próprio governo, com muitos projetos voltados para as comunidades, voltados para as cidades. Está aí o Ministério da Cidadania, que a gente tem o privilégio de ter um ministro do nosso estado, né? Então isso é bom. Mas muitas vezes o que é que falta? Falta o quê? Que a entidade tenha a sua documentação regularizada, que possa se fazer projetos que, que possa fazer projeto com todos os parâmetros e todos os requisitos da lei e que esses projetos possam vir para as comunidades. Então, eu vi um depoimento às vezes de um comunitário que ele dizia que um determinado deputado federal disse que lá em Brasília, isso atualmente, viu? Não é coisa do passado não. Lá em Brasília, o que tem de recurso para ser destinado para as comunidades, para as associações de morador, conselhos comunitários e entidades desse gênero é enorme. Agora o que falta é exatamente isso. Projeto e que a documentação das entidades esteja em dias. Então, irei futuramente discutir, aprofundar mais nessa questão. Posso também até fazer algumas entrevistas, alguns questionamentos com liderança dos gêneros, mas que exatamente ali, naquele momento, passando todo aquele filme que seu Manel, conjuntamente com Diassis, Valdemar e Ricardo, aquela conversa tão boa, veio a ideia de se procurar depois organizar esse movimento. Não só em Mossoró, primeiramente em Mossoró. E depois ver o que é que pode fazer pelas cidades do Oeste circunvizinha, ajudando, incentivando, procurando trazer pessoas capacitadas para dar palestra, procurando fazer seminário e tantas coisas que hoje a gente tem facilidade de fazer até pela internet, sabe? O que falta realmente é um grupo que tenha essa pretensão, que tenha esse interesse, que todos pensem num objetivo só, num objetivo comum,
Então volto aqui a outro ponto. Por isso que é importante que nessas eleições o movimento comunitário saia fortalecido, que as comunidades possam eleger candidato, que principalmente a vereadores, né, que estão mais ligados à comunidade, que tenha algum vínculo com as associações de morador, com os conselhos comunitários, com os anseios das comunidades e possa assim despertar entre todo esse interesse da população sobre a importância que tem essas associações nas comunidades e a importância do processo democrático. É bom que se faça também eleições periodicamente, respeitando os estatutos e as normas daquela associação. Então fica o alerta, fica o convite aos amigos comunitários da cidade de Mossoró, principalmente nesse primeiro momento, para que depois das eleições nós possamos fazer uma reunião e ver a quantidade de companheiros que vem conosco fortalecer essa ideia de reestruturação, reorganização do movimento comunitário. E eu tenho certeza que iremos ter algum tipo de apoio nessa nova bancada que vai se eleger a partir do dia 15 de novembro, certo? Então todos tenham uma boa semana, todos comecem a conhecer o perfil, conhecer as propostas, então, nem só dos candidatos a vereador, como também dos candidatos a prefeito, e que possa usar desse direito que a democracia nos oferece.